Olá, nós vamos falar um pouquinho hoje e muito rapidamente sobre o direito do trabalho no Brasil. E como vocês sabem, o Brasil ele se institui enquanto um território sobre a égide da expansão ultramarina, sob o domínio português, e a coroa portuguesa institui aqui o que instituiu em todos os seus domínios territoriais, que foi as relações de trabalho escravistas. Enquanto escravizados, vocês sabem, né, os trabalhadores eram uma mercadoria que podiam ser vendidos, né, e comprados e vendidos, e evidentemente eles eram forçados ao trabalho cotidiano contra a sua própria vontade para satisfazer as necessidades e interesses econômicos e sociais de seus proprietários, portanto, da classe senhorial. E assim o Brasil vigiu escravista até 1888, como vocês bem sabem. Nesse período, logo após a independência política de Portugal, nós temos a nossa primeira Constituição Federal, que é de 1824, né? Portanto, Dom Pedro I. É assim, ele se institucionaliza como regente, né, politicamente a partir dessa Constituição, e um dos grandes avanços é abolir as corporações de ofício, processo que já estava banido há muito tempo em Portugal, porque lá já estava bastante avançado o processo manufatureiro, né, evoluindo depois para a industrialização, embora bem mais tardio do que outros países da Europa. E também ele vai, ao abolir as corporações de ofício no Brasil, ele vai tornar o trabalho livre, né? Assim, vai trazer uma liberdade do acesso ao trabalho, evidentemente, para os trabalhadores livres, os negros libertos e os brancos que nasciam livres. Então, a partir de 1824, nós vamos ter um processo gradual, né, de liberação dos trabalhadores escravizados, né, e nós podemos dizer assim, que em 1150 a proibição do tráfico negreiro, em 1871 a lei do ventre livre, tornando livres todos os engenhos nascidos de mães escravas, em 1885 a lei Saraiva-Cotegipe, que liberta os trabalhadores com mais de 60 anos, e evidentemente 1888 com a Lei Áurea, né, e a libertação de todos os escravizados, conhecido aí como a abolição, né? Então, ao se tornar a massa da população brasileira essencialmente livre do ponto de vista das condições jurídicas, nós vamos ter uma grande pressão sobre o mercado de trabalho, né? Porque de uma hora para outra, centenas de milhares, né, milhões de trabalhadores ex-escravizados entram no mercado de trabalho e, claro, que tem muitas dificuldades de encontrar um local para garantir as suas necessidades de sobrevivência e reprodução, mas isso é uma outra história, né? Até porque nesse processo vocês sabem que há uma forte migração de trabalhadores europeus e um processo gradual de industrialização no Brasil que vai conformando os principais centros urbanos do país. E nesses espaços, notadamente no sul, né, e no centro-sul, né, mais precisamente São Paulo e Rio de Janeiro a sede política do país, há uma formação urbana e nela vai se consolidar o processo gradativo de industrialização no país. Então, seguindo o trâmite histórico dos demais países, a partir do final do século XIX, o Brasil começa também a incorporar, por necessidade política, né, uns avanços na sua lei maior, que é a Constituição Federal. Eu já falei para vocês que a partir do final do 19 e início dos 20, avança sobretudo o chamado constitucionalismo social, o que vai dar origem a vários avanços em direitos nas constituições federais de vários países, de várias nações. No Brasil não vai ser diferente. Então, a primeira Constituição republicana, né, ela vai sair em 1891, né, vocês sabem que a proclamação da República foi em 89, e essa Constituição republicana ela vai trazer muitos avanços para a sociedade brasileira, né, o principal delas é a questão, né, na forma de governo, né, e evidentemente a mudança
nas relações do Estado com a sociedade. E no campo do trabalho, essa Constituição de 1891, ela vai pegar, sobretudo, muito influenciada pelos avanços sociais da Europa. Um dos principais pontos vai ser a liberdade de associação. No momento importante que o Brasil estava vivenciando o processo de formação de gênese da classe trabalhadora, que evidentemente vai se expandir nas primeiras décadas do século XX. Então, a partir de 1891 até a próxima promulgação da próxima Constituição, que é 1934, nós vamos ter uma série de decretos e ações importantes por parte do Estado brasileiro. O primeiro é 1903, né, que vai tratar do processo de sindicalização, já aí um burburinho nos centros urbanos, oriundo sobretudo com os processos políticos dos trabalhadores imigrantes que já chegavam no Brasil com uma certa politização, né, inclusive com esse trânsito entre sindicato e partidos políticos, e também tratando da organização sindical rural. Esse decreto de 1903, ele é a primeira norma que trata do tema no Brasil. A partir de 1903, nós vamos ter, então, 3 movimentos importantes, que em 23 o governo cria o Conselho Nacional do Trabalho, que é considerado a gênese, né, da justiça do trabalho no Brasil. Em 1930, já Getúlio Vargas no poder, ele vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que vai se responsabilizar pelas relações de trabalho e, evidentemente, pelas relações de produção e comercialização no país. Em 1934, nós vamos ter, na verdade, a primeira experiência constitucional trazendo normas específicas do direito do trabalho. Então, a Constituição de 1934 ela é importantíssima no que respeita, né, a que o Estado incorpore esse conjunto de direitos que já vinham sendo alinhavados do ponto de vista internacional e evidentemente, do ponto de vista nacional, mas com muito vagar. Então, a Constituição de 34 ela vai trazer essas normas específicas, a exemplo do salário mínimo, da jornada de trabalho de 8 horas, das férias, do repouso semanal, embora o repouso semanal remunerado seja assegurado pela Constituição depois. Mas o repouso semanal aparece em 34 como um dispositivo jurídico importante para aliviar a carga de trabalho sobre os trabalhadores e as trabalhadoras no momento em que havia uma exploração muito grande do trabalho, sobretudo no trabalho industrial, né, nas primeiras fábricas, sobretudo de São Paulo. A partir dessa Constituição de 34, nós vamos ter a Constituição de 1937, ainda Getúlio Vargas no poder, agora de forma ditatorial, que vai ser anos difíceis do ponto de vista político, porque vai ter uma forte intervenção estatal nas relações de trabalho no Brasil, inclusive proibindo greves, enfim, né, negociação direta, e instituiu, inclusive, a figura do sindicato único, né? Então, o governo vai intervir muito fortemente nas relações de trabalho a partir dessa Constituição de 37, que depois vai sendo gradativamente modificada com os avanços políticos, né? Que vai resultar, vamos dizer assim, ainda sobre a égide de Getúlio Vargas, já no segundo mandato que ele é eleito democraticamente, com a famosa consolidação da Lei dos Trabalhos, né, que é um decreto 5.452 de 1º de maio de 1943, que é a CLT. Então, a CLT ela vai ser, a partir de 43, uma referência importantíssima ao lado da Constituição Federal para no que diz respeito às normas relativas ao trabalho, né, ou ao conjunto dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, o direito do trabalho, a partir de 1943, passa a se nortear pela Constituição, a norma maior, e pela CLT. Né?
é a CLT, né, e um acerto de direitos que a gente vai tratar com vagar mais para frente, que vai fazer com que o Getúlio Vargas seja considerado, a partir de então, como o pai dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, né? Ele é praticamente endeusado, elevado a um pedestal, por isso em muitas cidades tem lá ele num pedestal, literalmente, a sua estátua, como uma grande representação política relacionada ao trabalhismo no Brasil, e vocês veem isso, inclusive, representado em alguns partidos políticos. Após essa trajetória, portanto, de normas, nós vamos ter 46, né? Uma Constituição extremamente importante, considerada uma Constituição, à época, né? Considerada mais democrática, olhando as para trás, né? E aí, nesse contexto de 46, que o Brasil passava por um processo de redemocratização, né, no pós-guerra, enfim, toda essa conjuntura política, nós vamos ter uma coisa extremamente importante, que é a inclusão da justiça do trabalho no poder judiciário, porque até então ela estava sob a égide do poder executivo, né? Então, quando a justiça do trabalho passa a fazer parte do poder judiciário, nós temos efetivamente aí, né, um arcabouço não só institucional, mas sobretudo do ponto de vista de garantias, né, garantias constitucionais, de que o Estado assumia efetivamente, né, todas as litigâncias a partir do judiciário no que relaciona à justiça do trabalho. Pós-46, vocês sabem, nós vamos ter momentos extremamente difíceis com o golpe militar, né, o regime militar que se institui a partir de 64 e que vai vigir efetivamente até 1985 com a abertura democrática. Nesse período de vigência do golpe militar, né, por incrível que pareça, aconteceu um avanço nos direitos do trabalho, né, com a instituição, a criação do 13º, do FGTS. Então, houve alguns avanços, mas também alguns retrocessos importantes, como a proibição, né, do direito de greve dos servidores públicos, o controle da classe trabalhadora, enfim. Tem um momento de muita contradição, sobretudo a partir da Constituição de 67, que praticamente não alterou, né, os direitos, mas tratou muito bem de amordaçar as demandas, né, e as reivindicações da classe trabalhadora no Brasil. E aí a gente pode tratar depois e vai tratar disso mais na frente. E por fim, colega, nessa esteira do constitucionalismo social, nós temos a promulgação da Constituição Federal de 1988, que nós vamos falar muito sobre ela, porque, como já dito, ela passa a ser nossa referência do Estado Democrático de Direito e, ao lado, a CLT, em que pese algumas flexibilizações recentes por conta da pandemia e o ajuste no mercado de trabalho e das relações de trabalho proposta pelo atual governo. Mas o artigo 7 da Constituição Federal de 1988, ela vai ser fundamental porque assegura, né, um Estado de proteção e de segurança jurídica para a classe trabalhadora e normatiza uma série de direitos, né, que o Estado brasileiro democrático passa a garantir à classe trabalhadora, né? Então, com isso a gente fecha um pouquinho esse histórico, né, das normas da legislação sobre o direito do trabalho no Brasil, e a gente, no próximo encontro, já entra sobre outro ponto proposto pelo nosso ementário. Essa aula eu estou gravando e vou postar aí no WhatsApp, porque eu estou em viagem, para que a gente não cancele a aula. Eu fecho, né, esse primeiro item sobre a história do direito do trabalho no mundo e no Brasil. Tá bom? Amanhã eu posto a atividade no Cigar. Um grande abraço e um bom feriado para todas e todos.